querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário em que você esteja me assistindo, você já sabe que o sentimento ele é o mesmo. Bem-vindo de volta à nossa sala de aula virtual com a nossa aula de História, hoje no meu ateliê, no meu estúdio de artes, para nós falarmos de um assunto muito importante. Vamos falar da Renascença ou Renascentismo. Para isso, nós vamos relembrar alguns fatos importantes ocorridos na Idade Média. Vimos que a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes. Uma delas foi o aumento da produção de alimentos por causa da expansão das áreas agrícolas e da utilização de novas técnicas de cultivo da terra. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a viver mais e a ter mais filhos, o que levou a um aumento crescente da população. Ao mesmo tempo, ocorreu também o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras, das casas bancárias e o revigoramento das cidades. Mercadores circulavam pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes partes do mundo. A burguesia, mercadores, banqueiros ou cambistas e donos de navios, enriquecida, buscava um prestígio social e político correspondente à sua riqueza material. Medir, calcular, pesar, experimentar e projetar operações essenciais ao sucesso das atividades mercantis tornaram-se práticas e conhecimentos socialmente apreciados. Essas mudanças todas que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e se propagou por várias regiões da Europa. Os escritores, pintores e cientistas que viveram nos tempos do Renascimento chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, por considerar que naquela época a cultura tinha praticamente desaparecido. Eles acreditavam que ao ignorar a produção medieval e valorizar as obras dos gregos e romanos, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o termo Renascimento. Para melhor compreender o Renascimento, vou apresentar de modo simplificado algumas de suas características. Primeiro, a valorização do passado greco-romano. As obras dos gregos e romanos da antiguidade passaram a servir de modelo e inspiração para os artistas e cientistas do Renascimento. Em seguida, o antropocentrismo. O homem no centro das atenções. O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, capaz de alcançar a glória e dono de seu próprio destino. Na época medieval, predominava o teocentrismo. Tudo convergia para Deus. Seguido ainda do individualismo. Atualmente, a palavra individualismo é usada muitas vezes como sinônimo de egoísmo. No Renascimento, porém, tinha sentido positivo, significava a capacidade individual, o talento e ou a criatividade de cada um. Uma outra característica foi uma nova visão do tempo. O tempo pertence ao homem e este deve usá-lo em benefício próprio, inclusive para enriquecer emprestando dinheiro a juros. Já na visão do homem medieval, o tempo pertence a Deus. Por isso é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro estivesse emprestado. Nesta tela está uma obra impressionante, o estudo das proporções do corpo humano, feito pelo artista e cientista Leonardo da Vinci, para o livro de Arquitetura de Marco Vitruvio, 1900
42. Essa obra é chamada de O Homem Vitruviano. Ainda falando sobre essa nova visão de tempo, é importante lembrarmos que o homem medieval se guiava pelo ritmo da natureza. Acordava com o canto do galo, levantava-se com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia. E não se preocupava em medir o tempo, acreditava que nada podia fazer para mudar o seu destino. Este já tinha sido traçado por Deus. Além disso, trabalhando muito ou pouco, o camponês continuava sendo camponês e o Senhor continuava sendo Senhor. Com o crescimento do comércio e das cidades, a situação mudou. O sapateiro agora tinha uma data certa para entregar os sapatos, encomendados a ele. O comerciante estabelecia o preço conforme o pagamento, se fosse à vista ou a prazo. O banqueiro cobrava juros de acordo com a duração do empréstimo. Assim, calcular e controlar o tempo passou a ser uma necessidade. Para atender a essa necessidade, surgiu na Europa do século XV o relógio mecânico. Você sabia? No ambiente de grande efervescência cultural que caracterizava o Renascimento, surgiu o humanismo, movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para a partir deles construir um novo conhecimento do homem e do mundo. Os humanistas traduziram e divulgaram os textos dos antigos e, com base neles, produziram o conhecimento de línguas, literaturas, filosofia, história e matemática. Os humanistas rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela Igreja e pelos manuais de textos medievais. Mas isso não quer dizer que eles rejeitavam a Deus, que eles eram ateus. Na verdade, eles eram cristãos, mas queriam reinterpretar as mensagens bíblicas com base nos ideais da antiguidade. Ideais esses que valorizavam o indivíduo, sua liberdade e sua participação na vida das cidades. Um dos mais notáveis humanistas foi Francesco Petrarca, que viveu de 1304 a 1374. Ele defendia o ideal da imitação dos pensadores gregos e romanos. Imitação para ele não significava uma cópia ou repetição, mas inspiração nos ideais greco-romanos, de valorização do ser humano e da busca do novo. Segundo Petrarca, era preciso negar o barbarismo medieval e recuperar a idade de ouro dos antigos gregos e romanos. Os humanistas eram esses intelectuais que se dedicavam aos estudos da língua e da cultura greco-romana e se inspiravam nela para produzir suas obras. Arquitetos, escultores, pintores do Renascimento são considerados artistas extraordinários. Por conta disso, também introduziram técnicas que marcaram a história da arte, entre as quais cabe citar o realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço de retratá-las exatamente como elas são. Eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para conseguir que suas obras apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade. Outra técnica foi o domínio da perspectiva técnica, que permite transmitir a sensação de profundidade. Por meio dela, os renascentistas conseguiam fazer suas obras parecerem
tridimensionais. A iniciativa de pintar-se a si próprio, autorretrato, além de produzir imagem de si próprio, os pintores do Renascimento passaram a assinar suas obras, a fim de deixar sua marca e conseguir projeção social. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Itália, como Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por famílias ricas e poderosas, que, para se projetarem socialmente, financiavam artistas e estudiosos. O homem rico, comerciante, banqueiro, príncipe ou papa, que financiava um artista ou cientista, era chamado de mecenas, isto é, protetor das artes e das ciências. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases: o Trecento, século XIV, ou Quattrocento, século XV, e o Cinquecento, século XVI. O Trecento é considerado um período de transição para a arte renascentista. Na pintura, as figuras começam a ganhar vida e movimento. Os rostos vão se tornando mais expressivos e os cenários adquirem profundidade. Além disso, os artistas dessa fase introduzem nas suas pinturas a paisagem, elemento que dali em diante marcou a história da arte no Ocidente. Os principais centros culturais do Trecento foram as cidades de Florença e Siena. 2 importantes artistas do Trecento são Dante Alighieri, na literatura, e Giotto di Bondone, na pintura. Dante Alighieri, 1265 a 1321, escreveu a Divina Comédia, um longo poema com algumas características medievais e outras modernas. Quanto ao conteúdo, a obra lembra a Idade Média é mística. Narra uma história em que o personagem central luta para conquistar o paraíso celeste. Porém, o outro aspecto é a Divina Comédia. É uma obra moderna. As pessoas com as quais Dante encontrou no reino dos mortos continuavam agindo como seres humanos. Sentia amor, ódio, alegria, tristeza, inveja, necessidade de justiça, entre outras coisas. Já o pintor Giotto di Bondone, 1266 a 1337, renovou a pintura italiana com cenas expressivas retiradas do texto bíblico. Vários de seus personagens agem como seres comuns, o que era bastante raro na sua época. Um exemplo disso são os personagens que sobem nas árvores, em segundo plano, na cena A Entrada em Jerusalém, pintado na capela Scrovegni. Observe a imagem. Um dos maiores nomes do Quattrocento foi Sandro Botticelli, 1445 a 1510. Foi um dos principais pintores da cidade de Florença. O artista se inspirou na mitologia greco-romana e na tradição cristã para realizar essa sua obra, O Nascimento de Vênus. Nesta pintura, Botticelli criou uma versão cristã do nascimento de Vênus, a deusa greco-romana do amor e da beleza. Repare que Vênus sente-se envergonhada, tentando cobrir a sua nudez com as mãos e os cabelos. Quem possivelmente serviu de modelo para Vênus foi uma jovem chamada
Simonetta, amada de Juliano de Médici, filho de Lourenço Médici, o Magnífico, governante da cidade de Florença, e Mecenas de Botticelli. No século XVI, o chamado Cinquecento, a cidade de Florença perdeu a importância e Roma passou a ser o principal centro polo cultural do Renascimento. Entre os maiores nomes da pintura italiana no Cinquecento estão Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio, considerados o trio sagrado do Renascimento italiano. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, inventor e anatomista. Da Vinci dissecou cadáveres, projetou armas, pontes e cidades, e pintou obras como a Mona Lisa e a Última Ceia, que continuam sendo objeto de admiração, estudo e debate. O conhecimento de anatomia, o uso primoroso da técnica de perspectiva e do jogo de sombra e luz, chamado de chiaroscuro, possibilitaram a Da Vinci atingir um realismo que encanta o observador. Observe a tela intitulada Mona Lisa. A Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, 1503 a 1505, é talvez a pintura mais famosa do mundo e também a mais visitada do Museu do Louvre em Paris. Seu sorriso misterioso atrai o olhar do observador. Para alguns, seu sorriso evoca indiferença, para outros, uma alegria contida e para outros ainda, ironia. Talvez Da Vinci quisesse mesmo provocar essa dúvida. A figura feminina, em primeiro plano, contrasta com a paisagem do fundo, de traços, cores pouco precisos. Sua pele parece refletir a luz e contrasta com as roupas escuras. Tudo isso mostra o talento do extraordinário pintor. Michelangelo Buonarroti, 1475 a 1564, foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como o poeta do corpo, pela forma precisa como representou cada músculo, ruga ou veia, e pela plasticidade e força interior de seus personagens. Ainda muito jovem, Michelangelo esculpiu Pieta. 3 anos depois, talhou o colossal Davi em um bloco de mármore com 4 metros e 15 centímetros de altura. Michelangelo tornou-se conhecido também pelos afrescos pintados no teto da Capela Sistina, no Vaticano. São centenas de figuras, algumas enormes, cuja produção custou ao artista quase 5 anos de trabalho. As cenas são episódios da Bíblia, que vai desde o Gênesis, da criação do mundo, até o juízo final. Repare nessa obra intitulada Pieta, 1498 a 1499, de Michelangelo. Maria é representada como uma mulher jovem que, mesmo estando com o filho morto no colo, conserva uma expressão doce, suave. Essa tensão entre beleza e tragédia, carne e espírito, é uma característica do estilo de Michelangelo. Já o pintor Rafael Sanzio, 1483 a 1520, herdou e utilizou com eficiência as técnicas de pinturas criadas durante o Renascimento, e com isso se tornou o retratista
oficial dos homens ricos e poderosos. Com essa capacidade de pintar homens altivos e soberbos e retratar ao mesmo tempo madonas graciosas, delicadas, é considerado o mestre das emoções medidas. O Cinquecento viu surgir também um pensador original, com sólida formação histórica e experiência na vida pública, o florentino Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527, autor de O Príncipe, uma reflexão sobre os modos de ação do governante que deseja conquistar e manter o poder. Por considerar a política como um campo independente da moral e da religião, Maquiavel é tido como o fundador da ciência política. Este é o retrato de Lourenço de Médici, ou Magnífico, século XVI, a quem Maquiavel dedicou O Príncipe. Era comum mecenas pagarem pintores para retratá-los sozinhos ou na companhia de santos. O Renascimento se expandiu a partir da Itália para outras partes da Europa. Um dos fatores que mais contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, 1400 a 1468, o que permitiu a impressão de muitas páginas em pouco tempo. Existiram grandes nomes do Renascimento em Portugal, na Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Luís de Camões foi considerado o maior poeta da língua portuguesa. Sua obra-prima, Os Lusíadas, é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Já na Espanha, destacou-se Miguel de Cervantes, 1547 a 1616. A principal obra desse extraordinário escritor espanhol foi Dom Quixote. Seus principais personagens são Dom Quixote, um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais, e seu escudeiro, Sancho Panza, que só pensa em dormir, comer bem e possui um enorme senso prático. Assim, Cervantes ironiza tanto os ideais da cavalaria medieval, cultivados por Dom Quixote, quanto o modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. Seguindo para a Inglaterra, temos Thomas More, 1478 a 1535, escritor e jurista inglês, autor de Utopia, obra na qual critica a violência, as injustiças de seu tempo, descrevendo uma ilha imaginária, habitada por uma sociedade justa e fraterna. Outro inglês que se destacou foi William Shakespeare, 1564 a 1616. Foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, comédias como Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos como Henrique VIII. Muitas delas foram adaptadas para o cinema e televisão. Já os pintores renascentistas fora da Itália destacam-se Hieronymus Bosch, 1450 a 1516, era flamengo. Suas pinturas como O Jardim das Delícias, As Tentações de Santo Antão e A Nave dos Loucos mesclam fantasia e realidade. Um outro, Albert Dürer, 1471 a 1528, foi o mais original entre os pintores renascentistas alemães. Dono de uma técnica primorosa,
conseguiu transmitir em suas obras uma sensação de realismo, encantamento e magia. Já na Alemanha, destaca-se Peter Bruegel, o Velho, 1525 a 1569. Era flamengo. Assim, flamengo eram aquelas pessoas que habitavam a região que hoje pertence à Bélgica e parte da Holanda. Ele retratou com cores vivas cenas camponesas e do cotidiano popular, como se observa na obra Brincadeiras de Crianças. Partindo para o campo da ciência, temos como destaque Andreas Vesalius, 1514 a 1564. É considerado o pai da anatomia moderna. Na Europa, até meados do século XVI, o que se sabia de anatomia humana, veias, órgãos, músculos, ossos, era herança do médico grego Galeno, que viveu na Roma Antiga. Galeno fez seus estudos com base na dissecação de animais, especialmente de macacos, o que levou a cometer erros inevitáveis, erros que sobreviveram por cerca de 1500 anos, até a publicação em 1543 da obra de Humani Corpore Fabrica, do médico belga Andreas Vesalius, que aos 23 anos já era professor na Universidade de Bolonha, na Itália. Outro importante cientista da época foi Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia, ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. Lembre-se que na época de Copérnico, doutores da igreja defendiam o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao redor da Terra. Outro brilhante cientista foi Galileu Galilei, 1564 a 1642, o cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo proposta por Nicolau Copérnico, por meio de um pequeno telescópio construído por ele mesmo. Galileu pôde perceber que a Terra era apenas mais um planeta entre bilhões de outros. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. Por defender o heliocentrismo, Galileu foi julgado por um tribunal da igreja e, para escapar da morte, negou sua teoria. Considerado o criador da física moderna, Galileu Galilei foi um dos mais brilhantes cientistas do mundo. Descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas do Sol, as fases de Vênus e também que a velocidade da luz é superior à velocidade do som. Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje sobre o renascimento cultural e voltamos brevemente com a nossa próxima aula, a Reforma Protestante. E aí está a minha arte. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.